Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre eventos na base de lançamento de Alcântara. No dia 11 de agosto, às 15h, acontece o lançamento do livro Cientistas de Alcântara, uma jornada sobre computação e satélites. E no dia 12 acontece a assinatura de acordo de cooperação técnica entre a Agência Espacial Brasileira, o Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial e a Prefeitura Municipal de Alcântara e também o Centro de Lançamento de Alcântara. Isso é um marco importante para a comunidade de Alcântara, pois vai possibilitar a abertura do CLA à sociedade e também contribuir para o desenvolvimento do Centro Espacial de Alcântara. Para falar sobre esses eventos, eu recebo agora aqui no Rádio Opinião a coordenadora da unidade da Agência Espacial Brasileira no Maranhão, Daniele Ferreira, e também os professores da pós-graduação em Engenharia Aeroespacial da UFMA, Michele Cândida Souza e Alex Barradas. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começando pelo dia 11 de agosto, que acontece o lançamento do livro Cientistas de Alcântara, uma jornada sobre computação e satélites. Professora Michele, como surgiu esse projeto? Bom dia a todos. Esse projeto ele começou a partir de uma parceria entre a Universidade Federal do Maranhão e a Agência Espacial Brasileira, tá? Nós temos vários projetos em andamento e um deles é esse projeto, né? Ele é um recurso que é administrado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, o pessoal veio aqui, os consultores, eles fizeram aí um levantamento dos docentes que teriam interesse em elaborar uma proposta macro que compreendesse uma estratégia multidisciplinar e que as ações fossem voltadas à comunidade, certo? E que essas ações envolvessem os temas que a agência espacial tem interesse, que era a disseminação e uso do satélite, do Programa Espacial Brasileiro, né, para torná-lo aquilo mais palpável à comunidade que está ali no entorno. Esse projeto, ele foi elaborado, então fizemos essa proposta em 3 meses, o meu coordenador aqui, né, eu sou coordenadora, o professor Alex é coordenador, eu fico com a parte administrativa, mas a concepção ali da proposta foi elaborada pelo professor Alex. E aí, nessa concepção, foi colocado todos os anseios que a gente tinha para a EB, e foi escutada a comunidade para entender como ela gostaria, né, que aquele projeto atuasse. As Nações Unidas participaram de toda dessa construção, enviou os consultores, e aí uma vez que essa proposta esteve pronta, essa proposta passou de todos os crivos, né, todos os níveis de avaliação dos comitês nacional e internacional da ONU, né. Inclusive, hoje, ele é executado pela Fundação Sousandrade, né, a gestão financeira é realizada por essa fundação, e essa fundação também teve que se adequar a vários requisitos, porque ela era uma proposta diferente de todos os projetos que temos hoje pelo PNUD, desse PRODOC, a EB, elas têm uns valores inferiores, né? Então, essa proposta recebeu um valor superior a todos os que ocorriam aqui, né, no Brasil. Então, ela recebeu toda uma avaliação técnico-administrativa diferenciada, e hoje é tida como um dos principais entregas do Brasil à ONU. Maravilha. Professor Alex, a concepção dessa publicação, né, como é que foi esse processo, enfim, como é esse objeto físico, né, esse livro? Então, Adalberto, né, como a professora Michele colocou, esse projeto ele tem como objetivo aproximar as tecnologias espaciais das comunidades, né? E para isso a gente trabalhou com as 15 escolas, sendo 30 professores e 300 alunos no total. Só que para ser coerente com essa abordagem, a gente necessitou de uma sensibilidade maior. Essa sensibilidade maior, ela ocorre através de uma escuta qualificada. Então, a gente começa a entender primeiro, antes de querer capacitá-los ou ensiná-los, a gente começa a querer entender as realidades, as necessidades locais. Então, a gente começa aí nas comunidades, entrevista os professores, os alunos, os pais dos alunos, começa a vivenciar isso, tá? Todas essas questões, e a partir disso a gente começa a entender e criar uma estrutura que a gente pudesse atender essa comunidade com as suas necessidades. A partir disso a gente define que, como a gente queria essa aproximação, que qualquer material que fosse produzido nesse projeto, ele seria de autoria maranhense. Ele seria destinado com as características e as necessidades locais e regionais.
E aí, a partir disso, todas as aulas, as capacitações, os slides foram produzidos por nós, né, do projeto aqui do Maranhão, junto com a Agência Espacial Brasileira, junto com a ONU, e o livro deriva disso. Então, a gente pega a questão das necessidades locais, da grade curricular da educação básica, desde o fundamental até o ensino médio, e faz uma compactação dentro desse livro. Porque a ideia desse fomento não é apenas a gente fazer essas capacitações e depois deixar um legado, mas esse legado poder se transformar em uma disciplina inserida dentro da educação básica, a partir da parte computacional, da lógica de programação, e vai até a questão dos satélites e a programação dos satélites. Isso tudo de forma personalizada e bem didática e lúdica. Além disso tudo, a gente coloca elementos culturais, não só das necessidades, mas também para fazer uma propaganda, uma publicidade da cultura de Alcântara de Maranhense. A gente costuma dizer o seguinte, que a gente quer que mais maranhenses conheçam mais maranhenses. Então, a ideia do livro, dessa confecção, é isso. E, obviamente, nessa produção, a gente não tinha previsão da captação de recursos. Com isso, a própria Agência Espacial Brasileira nos ajudou, nos conduziu junto com vários representantes dos legislativos e dos executivos, e eu queria já deixar, junto com a professora Michele, o agradecimento ao secretário Cazé e ao deputado federal Pedro Lucas, que eles viabilizaram essa questão da impressão, porque a produção, a gente tinha essa visibilidade, mas a gente não esperava que isso ia chegar a um ponto que a gente ia distribuir isso para as escolas, não na forma impressa. E aí foi aí que eles chegaram e nos ajudaram nesse quesito. Então, eu queria ressaltar o agradecimento a eles. Maravilha. Professora Michele, a questão de ser fruto de um trabalho inclusivo, ele é muito importante, né? Envolvendo as comunidades, escolas, enfim, os professores. Fale um pouquinho sobre esse aspecto. Então, o trabalho foi feito de forma multidisciplinar, inclusive na seleção dos professores, a gente escutou o que os consultores da ONU gostariam, convidamos vários docentes da universidade. Alguns tinham essa dificuldade porque a gente tem que trabalhar, era STEAM, né? Tem que trabalhar com pessoas de letras, de artes, de matemática, de geografia, a gente tem que levar aquilo tudo e também conhecer as dificuldades locais para aproximar, para a pessoa entender, olha, o programa espacial está no meu celular, está no geoprocessamento, está numa atividade aqui de pesca, e transitar aquilo de uma forma que aquelas crianças que vão ser atendidas, elas consigam, em 10 anos, acessar o nível superior, acessar uma formação, para que elas possam, sim, serem recursos humanos que o desenvolvimento espacial ali em Alcântara vai requerer. Então, a meta do projeto é desenvolver RH local para trabalhar nas ações de Alcântara, né? Então, de forma a diminuir aí as desigualdades sociais do território, dos avanços que poderiam ser colocados ali. Mas o que me surpreendeu durante o desenvolvimento, né, não foi só assim, eu vou dar todo o crédito aqui ao professor Alex, foi ele ter conseguido fazer a primeira assinatura de acordo comercial com a Inuspace, ele ter conseguido uma empresa educacional, né, que é a Paion, que faz satélite educacional e trazer essa tecnologia. Hoje, o satélite educacional de Alcântara está sendo programado pelas crianças de Alcântara, vai ser lançado da Inuspace no território de Alcântara e vai levar uma mensagem para o amanhã. Então, o poder de mostrar para uma criança que ela pode ser o que ela quiser ser, isso é muito importante, além de que ter conciliado, né, academia, governo e empresa privada, que fizeram aí parte dessa tríplice hélice aí. Maravilha. Então, o lançamento no dia 11 de agosto, às 3 da tarde, lá em Alcântara. Ok. No dia 12, né, na terça, tem outro evento também, que é a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Agência Espacial Brasileira, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, a Prefeitura Municipal de Alcântara e o Centro de Lançamento de Alcântara. Não é isso, Daniele? É isso, Adalberto. Bom dia, né? E antes de falar sobre essa ação do dia 12, eu queria aqui rapidamente trazer o agradecimento da professora Leila, da DIEM, né, que é a diretoria, que é a responsável pela coordenação do livro dos cientistas de Alcântara, né, pelo projeto, e ela me mandou rapidamente essa mensagem, que este livro, ele mostra que a ciência não está distante da nossa realidade,
Pelo contrário, ela pode e deve começar aqui mesmo, nas escolas públicas, com os professores e os estudantes de Alcântara. E aí ela parabeniza a UFMA, aos professores, aos alunos e a todos os envolvidos nesse projeto. E que esta ação seja apenas o começo de uma jornada incrível para os estudantes e educadores de Alcântara. E isso é um marco para a história do Maranhão, especialmente para o Programa Espacial Brasileiro para Alcântara, porque vai ser o primeiro livro maranhense entregue nas escolas de Alcântara, onde eles vão usar como material didático. Então, assim, isso daí é Uma conquista, uma conquista, um avanço único. Uma vitória. Uma vitória, exatamente. É E isso. sobre o evento do dia 12, né, a cerimônia de assinatura de acordo de cooperação técnica entre a EB, né, Agência Espacial Brasileira, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Prefeitura de Alcântara e Centro de Lançamento de Alcântara, que vai acontecer no dia 12, né? Então, Adalberto, esse daí já é um evento que faz parte de outra diretoria, que é a minha diretoria, que é a do Brigadeiro Veríssimo, e é um marco, né? Essa questão do CLA de portas abertas é esperado pela academia, pelas instituições há anos, porque, na verdade, quando o Brigadeiro ele foi diretor do Centro de Lançamento em 2007, 2008, no governo de Jackson Lago, e da prefeita Heloísa Helena, lá de Alcântara, no final da gestão dele, ele tentou fazer essa abertura do CLA. Só que, no fim, teve aquelas complicações com Jackson Lago, não deu certo. E com a retomada dele, a diretoria, que ele está agora na DGSE, que é a Diretoria de Governança do Setor Espacial, ele, em parceria com o Coronel Clóvis, né, que é um grande parceiro nosso, ele resolveu retomar essa tratativa, dessa ação do CLA de portas abertas. Chamou o prefeito Nivaldo, que abraçou, né, que é um grande anseio da população de Alcântara. Não é só do Brasil, mas de Alcântara. Porque você falar daquilo que você conhece é diferente do que você só vê falar. Né? Então, essa questão de pertencimento para a comunidade de Alcântara é muito importante. E abrir essas portas, primeiro, para eles. As nossas ações são todas voltadas para o Programa de Desenvolvimento Integrado do Centro Espacial de Alcântara, que chama-se PDI-CEA. E nesse PDI-CEA, que são 7 capítulos, no 6º tem as ações socioeconômicas, que é aí que a gente entra com as nossas ações. Nesse eixo, educação e social, a gente já vem trabalhando nas escolas, com o projeto AEB nas escolas, a gente trabalha com as crianças, a gente apresenta o Programa Espacial Brasileiro e o Programa de Alcântara, só que é tudo na televisão, falando, agora não, agora a gente está chamando a comunidade a fazer parte do Programa Espacial Brasileiro, conhecendo o centro de lançamento de Alcântara. Então, através assim, de visitas, né? Através das visitações, né? A instituição ela manda o ofício para a gente com as pessoas que têm interesse em participar. A gente faz a articulação com o CLA e o CLA disponibiliza aquela data e horário conforme eles têm também, porque eles têm a demanda, né? Vamos ter lançamento. Então, assim, conforme for acontecendo as demandas, a gente vai fazendo as tratativas com o CLA. A questão da abertura desses portões vai fortalecer o projeto Cientista de Alcântara, o projeto AEB nas escolas, as gincanas do conhecimento, o Glober também, o plano diretor. Por quê? Porque agora eles vão conhecer aquilo que só é falado, né? Agora eles vão ver a realidade. Na prática. Maravilha. Só para a gente finalizar e lembrar, né, o nosso ouvinte. Segunda-feira, dia 11 de agosto, às 15h, lá em Alcântara, o lançamento do livro Cientistas de Alcântara, uma jornada sobre computação e satélites. No dia 12, terça, acontece a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Agência Espacial Brasileira, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, a Prefeitura de Alcântara e o Centro de Lançamento de Alcântara. Pronto. Essa é a agenda tecnológica espacial do nosso estado do Maranhão. E eu queria agradecer
Agradecer a coordenadora da unidade da Agência Espacial Brasileira no Maranhão, a Daniele Ferreira, e também os professores de pós-graduação em Engenharia Aeroespacial da UFMA, Michele Cândida Souza e Alex Barradas. Muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos a você, que é um grande amante dessa temática aeroespacial. Estou esperando lá em Alcântara, no centro de lançamento, para fazer a visita ao CLA. Maravilha. Muito obrigada, Adalberto, pela oportunidade de divulgar um pouco sobre essas ações. Eu também agradeço, Adalberto, pela oportunidade de estar justamente divulgando essas ações e empoderando cada vez mais a região lá de Alcântara. Obrigado. Maravilha. Isso é ciência, a Universidade Federal do Maranhão, é a EB, enfim, a FAPEMA e também Fundação Sousandra, de todos envolvidos nesse processo científico e tecnológico aqui em nosso estado. E você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira. Eu e Mayra Nogueira aqui com você, a gente volta juntos amanhã. Mayra prossegue agora, abrindo a sua semana com muita música boa, no Sessão das 8, muito especial, sempre pelas manhãs, com Mayra Nogueira. Mayra, muito obrigado e a gente volta amanhã com mais informações. Um bom dia e um ótimo trabalho para você, uma ótima semana também. Tá bom, Adalberto, para você também uma ótima semana e ouvinte também que nos acompanha, continue sintonizado. Já já tem Sessão das 8. VYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandra. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.